Sejam bem-vindos. É um prazer estar de novo aqui, nessa casa de amor e de trabalho cristão. Nós somos seres milenários. Não é a primeira vez, nem segunda, mas sim inúmeras e inúmeras vezes que nós estamos aqui no planeta Terra. Muitas vezes nós achamos que a nossa passada pelo planeta Terra, primeira vez, as primeiras reencarnações, foram na época do Egito, ou na época de Catarina de Médici, que todos nós gostamos muito dessas histórias. Mas, na verdade, nós estamos aqui muito além. Nós estamos no planeta à época dos Pitecantropos erectus, ou antes. Então nós trazemos no nosso complexo perispiritual vivências, atos e atitudes que vão muito além da nossa percepção, do nosso conhecimento. A culpa é uma estrutura que ela está enraizada na nossa vida há séculos. À época do Homo sapiens, nós ainda não tínhamos uma construção psicológica do que seria culpa. Nós éramos livres. Nós fazíamos e seguimos os nossos instintos. E nós tínhamos essa possibilidade quase que natural, instintiva, de fazer o que queria que nós quiséssemos. Para defender o nosso patrimônio, nós matávamos. Para defender o nosso patrimônio, nós guerreávamos. Para defender a nossa tribo, nosso grupo tribal, nós andávamos, de certa forma, espoliando, sem qualquer complexo de culpa, sem qualquer necessidade de guardar culpa. Estou ali também. E aí, nós trazemos esse conteúdo, que acabei de dizer psicológico, ele está entranhado em nós, no nosso corpo perispiritual, desde esses primeiros tempos. Obviamente, como eu acabei de dizer, quando nós vivemos como homens livres, como homens tribais, nós tínhamos muitas mulheres, muitos homens, nós fazíamos sexo sem qualquer compromisso de culpa. Existia o compromisso da procriação, que é atávico, mas nós simplesmente fazíamos por fazer, sem qualquer restrição. Com o passar do tempo, foi surgindo as primeiras noções do que é certo e do que é errado. Quando surgiram essas primeiras noções, isso foi, de certa forma, nos castrando, nos levando ao sentimento de culpa. Quando nós desobedecíamos às normas e os valores pré-estabelecidos àquela época. E essas normas e essas regras, elas, ao longo do tempo, elas vêm perseguindo-nos. E nós, então, chegamos na atual conjuntura da humanidade, que a culpa é um grande problema para o ser humano. Nós somos culpados e nós imprimimos culpa nos outros. As pessoas têm que andar dentro da cartilha que nós estabelecemos e que nós acreditamos que seja a verdade. E, aliás, é a nossa cartilha que vale.
só e unicamente. Dessa forma, nós criamos conflitos, nós criamos entraves, nós criamos rixas, emocionalmente e fisicamente. Mas os piores desastres que nos acometem nas questões das rixas são as rixas morais. Quando eu desobedeço esse princípio moral, a culpa aparece imediatamente. Não é um produto criado pelo homem, é um produto que foi, de certa forma, estabelecido ao longo do tempo. Deus não criou culpa, porque na realidade Deus sabe da nossa falibilidade, Deus entende os nossos erros, Deus compreende tudo aquilo que nós fazemos, e nós fazemos determinadas coisas não porque queremos, nós fazemos porque não sabemos fazer melhor. Então, dentro desses princípios de eu não sei fazer melhor, eu faço coisas que são denominadas erros, desacertos. E isso é o gerador, justamente, então, dessa problemática que nós vivemos na atualidade. As religiões, principalmente as primeiras religiões, as religiões mais ortodoxas, as religiões mais fundamentalistas, são a grande causa da culpa. Eu tenho uma amiga, tenho várias amigas, mas eu tenho uma amiga psicóloga que me diz o seguinte: Kiko, não me mande o pessoal da sua igreja para o meu consultório, porque espírita traz culpa do passado, culpa do presente e vai levar culpa para o futuro. E eu não dou conta disso, eu não sei lidar com isso. Imagine quem entende, quem estudou para tanto. Imagine nós que não somos formados, que nós não temos nenhuma formação, nós não sabemos lidar com isso. Desde pequenininho nós estamos acostumados a escutar papai e mamãe dizer assim: olha, papai do céu vai ficar triste com você. Se você fizer isso, olha que você vai para o inferno. Espírita não fala inferno. A gente fala assim: olha que os maus espíritos estão olhando o que você faz. A gente troca um pouco as coisas, mas no fundamento é a mesma coisa. Então, a culpa, ela não nos ensina nada. A culpa só nos dá medo, só nos castra. Nós devíamos fazer um trabalho constante para eliminar a culpa da nossa intimidade. E sim se perguntar: o que isso quer dizer na minha vida? Qual é a proposta disso que eu estou sentindo? A culpa paralisa. Paralisa porque simplesmente você fica engessado, enrijecido, e você não caminha, você olha para trás sempre, porque aquilo te acompanha como se fosse uma maldição divina. Deus, meus amigos, nos criou simples e ignorantes. Vocês sabem, nós estudamos. E dentro dessa simplicidade, dessa ignorância, essa ignorância quer dizer sem conhecimento, Ele não iria nos castigar por nós fazermos coisas que nós desconhecemos e que fomos criados ignorantes. Deus sabe que nós somos falíveis. Até um pai sabe o quanto é falível o seu filho. Até um pai perdoa os seus filhos porque ele é falível, porque sabe que ele é falível. Imagine Deus na sua onipotência, na sua grandiosidade, ia ficar atrás das nossas picuinhas, das nossas criancices, da nossa infantilidade. Nós somos espíritos infantis ainda. Um pai não castiga um filho porque quando ele tem 2 anos e vai comer uma macarronada, se lambuza. Se lambuza.
de vermelho, de massa. Deus não castiga, o Pai não castiga. Então, tudo aquilo que nós fazemos devido à nossa ignorância, Deus também não vai nos castigar. A criação da culpa é um patrimônio que foi criado na sociedade, nas sociedades antigas, e tem vigência até a sociedade atual. Então, as religiões são as promotoras disso. Quando a gente não está bem, a gente sempre se pergunta: o que é que eu fiz para não estar bem? Quem eu magoei? Nós achamos que magoamos a Deus. Olha a infantilidade. Deus não se magoa, porque Ele nunca se zanga. Quem se magoa somos nós. E nós não podemos fazer de Deus uma imagem humana, agindo como se fosse um ser humano. Então nós precisamos tirar da culpa qualquer atividade divina, qualquer intromissão divina. A culpa é eminentemente um problema nosso. Toda vez que eu consigo viver sem culpa, eu caminho melhor. Eu não estou querendo dizer que nós podemos errar à vontade e ficar sem culpa completamente. Quando a gente age errado e tem culpa, para isso existe o arrependimento. O arrependimento não é culpa, porque o arrependimento é uma coisa raciocinada, pensada, elaborada mentalmente, onde eu elimino e conserto coisas que eu fiz erradas, para nunca mais perpetuar fazer aquilo. A culpa é uma lamentação eterna. Ai, porque eu fiz. Ai, porque casei com ele. Não devia ter casado, é minha culpa, minha máxima culpa. E acontece que nós vivemos nos culpando constantemente. Inclusive na nossa doutrina, há de se convir que tem algumas coisas equivocadas. Quando você diz assim: eu não vou se separar do meu marido, da minha esposa, porque eu não quero levar culpa para diante. Então eu quero já liquidar, zerar aqui o caso, vou aguentar até o fim para não pegar na outra encarnação. A mentalidade em síntese é essa. Eu escuto as coisas. E aí uma amiga minha, que ela é muito inteligente, ela disse assim: olha, eu já escutei isso no Espiritismo, e eu me separo sim. Eu me separei do meu marido, porque na verdade eu não tenho que ficar com alguém por medo, eu tenho que ficar com alguém porque amo, ou não amo, né? E outra coisa, se eu me separar e vou ter que pegá-lo lá adiante, até lá ele já mudou, já melhorou. Então eu já pego o melhorzinho. Então veja, se você usar a sua inteligência, eu não estou aqui dando sinal verde para ninguém, entendeu? Eu estou simplesmente fazendo que vocês raciocinem comigo, porque a função de um expositor espírita é fazer com que as pessoas raciocinem, pensem, já que a nossa fé é uma fé raciocinada. Então vejam, essa minha amiga, ela conseguiu dobrar a culpa e ficou sem culpa, e obviamente ela está liberada daquele problema, daquela dificuldade. Quando você fica eternamente se machucando com alguém que te machuca, você não está se liberando nem para outra encarnação, nem para outra. Você está criando vínculos energéticos, onde você vai ficar cada vez mais jungida ao indivíduo, ao problema, à dificuldade. Porque quando você se libera, você se alivia e vai. E o que será dos meus filhos? Os seus filhos, eles podem ser que vivam melhor de pais separados, de pais unidos, que estão em desarmonia constante. Mas nós não vamos entrar aqui em relacionamentos.
Nós vamos falar de nós, estamos falando da culpa. Então, durante muitos séculos, nós vivemos essas dificuldades. Isso foi entranhando, foi ramificando, enraizando em nossa intimidade. Tanto é que hoje nós ficamos expert em jogar culpa no outro. Nós usamos uma expressão assim: você vai ver, deixa estar, você também vai ficar velho. Quando você fala isso, a pessoa já arrepia. Ela pode dizer assim: eu não estou nem aí, mas ela arrepia. Quando você diz assim: eu te perdoo, porque eu sei que Deus é justo, você está jogando culpa na pessoa. Eu te perdoo, mas a reencarnação está aí. Veja, é uma atitude que você parece que você perdoou, mas quem perdoa incondicionalmente, e a pessoa não lança essa movimentação. Você vai ver, olha a reencarnação, a vida vai te cobrar e tudo mais. Porque, meus amigos, nós fazemos o que nós podemos. Nós fazemos o que podemos. Nós não fazemos nem mais, nem menos das nossas possibilidades. Nós somos uma cabeça complicadíssima. Vocês são complicados, não são? Ou não, ou só os outros que são complicados? Nós somos complicados. E dentro dessa complicação que nós somos, nós não fazemos as coisas corretamente. Estamos num exercício, num treino constante para melhorar as nossas atividades. Não porque Deus quer nos testar, porque Deus não testa o que Ele já sabe. Deus está me testando. Não, Ele já sabe, Ele já conhece tudo. Ele sabe como nos criou. Ele sabe o nosso desenvolvimento. Você veja, uma criança, quando ela começa a se desenvolver, desenvolvimento de uma criança, primeiro ela senta e levanta, dá 2 passos, senta e levanta. É o exercício da caminhada. Ela começa a balbuciar algumas palavras, ensaiar algumas palavras, depois ela diz algumas palavras, depois ela diz algumas sentenças. Se o desenvolvimento do ser humano é explícito e nos mostra que nós somos seres engatinhantes, querendo se levantar moralmente, espiritualmente, eticamente, então nós não medimos as consequências das coisas. Nós não medimos as consequências das coisas que nós fazemos. Nós fazemos por impulso. Nós somos impulsivos. Com essa cabeça complicada, ainda nós espíritas, ainda nós criamos o ataque dos obsessores. O obsessor não precisa fazer nada para nós. Nós é que fazemos para nós mesmos. Já ouviram falar da auto-obsessão? Obsessão. E nós somos tão problemáticos que o obsessor passa perto de nós e diz assim: olha, cuidado com a fulana que ela está fazendo intriga. Pronto. A gente já começa a olhar a pessoa com olhos estranhos, começa a ter uma postura diferente com ela. Por quê? Porque nós somos desconhecidos de nós mesmos. Nós somos desconhecidos. Nós temos crenças milenares sobre Deus equivocadas, sobre a evolução equivocada, sobre a perfeição equivocada. Nós achamos que nós devemos ser perfeitos amanhã. O livro dos Espíritos fala de perfeccionista. Perfeccionista não. Ele fala sobre a nossa aptidão a chegar à perfeição. Não ser perfeito amanhã. Então, dentro desse panorama da nossa cabeça, nós não temos grandes dificuldades em errar. Nós temos mais dificuldades em errar do que em acertar.
E aí, obviamente, quando se fala erro, a gente já tem uma noção, uma crença sobre erro, que erro é uma coisa horrível, e nós não queremos errar, nem admitimos que erramos. E quando você admite que erra, você se coloca na posição de uma pessoa falível, e somos todos nós. Mas a gente não erra. A gente não erra. Então, o erro, diz Hamed, são os nossos professores particulares. Os erros ensinam especificamente para mim o que eu preciso aprender. Se você não admite que erra, como é que você pode melhorar a sua vida? Lá onde eu moro, em Catanduva, tem muitas pessoas que têm uma compulsão em serem sempre certas. Eu não sei se aqui em São Paulo é assim também, mas lá existe um grande grupo sempre certo, nunca está errado. E são teimosos. Quanto mais teimoso, quanto mais você não admite que tudo que tem no outro tem em você, você não se livra da culpa nunca. Dentro de você tem um ladrão, dentro de você tem um prostituto, uma prostituta, dentro de você tem um invejoso, dentro de você tem um orgulhoso. Dentro de nós tem tudo. O que na verdade nós estamos aprendendo o que com essas emoções e sentimentos? A equilibrá-los, não eliminá-los. Quando eu digo que eu não sou invejoso, eu tiro de dentro de mim também a admiração que eu devo ter pelos outros. Porque você pode admirar e você pode invejar. Está no mesmo patamar. Quando eu não admito essas coisas todas na minha intimidade, eu não admito o erro e vivo em culpa, e vivo me cobrando, vivo me autoflagelando. Na Idade Média, a gente tinha um chicotinho. Veja só a estrutura. É compreensível para a nossa evolução. Hoje em dia a gente não tem mais o chicotinho, mas a gente tem outros elementos de flagelo. A gente fica doente por determinadas coisas. A gente cria tumores. A gente cria uma série de problemas físicos pelas nossas culpas não resolvidas. Sempre que errou, chegue para o outro. Se você constatou que errou, chega para o outro e diga e peça perdão. Mesmo que o outro não te compreenda e não te perdoe, você se liberou, porque você admitiu. Se o outro não te compreendeu, o problema é dele, porque senão você vai passar uma vida inteira atrás de alguém. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, e o outro se te olha e diz assim, não, sai daqui. E aí você fica constantemente querendo o perdão do outro. Basta você tomar uma atitude. Verbalize. Não espere o outro desencarnar. Reconciliai-vos. Enquanto nós estamos juntos. Reconciliai-vos. São palavras que Jesus dizia. Porque ele sabia que quanto mais eu reconcilio com os outros, dos problemas, das dificuldades, mais eu sou liberado, mais eu sou livre, menos eu carrego essas montanhas da culpa. Certa vez eu assisti um filme que se tratava da vida dos jesuítas aqui nas Américas do Sul. E um senhor lá, brigando por causa de uma mulher, na disputa com o seu próprio irmão, matou o irmão. Ficou com uma culpa imensa. A partir daí ele entrou para um convento, né? E esse convento ia ter um trabalho junto aos índios, tupis e guaranis, e ele subir
lá em cima, numa montanha, numa cachoeira, porque lá existia uma tribo que precisaria socorro. Ele se propôs carregar um monte de espadas, de escudos, de pedras nas costas, para se eximir da culpa. Vejam, quando ele quase chegou lá em cima, e os índios todos na beira do monte, os índios começaram a rir muito, acharam muito engraçado aquilo, porque eles não tinham essa concepção de culpa, essa noção de culpa, que é uma coisa civilizatória, da civilização. Até que quando chegou lá em cima, alguém cortou a corda e caiu, enfim, e a história se transcorre, que não nos interessa agora contar. Então vejam, você carregar culpa é você carregar um transtorno, é você carregar um peso imenso. Então se perdoa os outros. Quando você perdoa os outros, porque está intimamente ligado o perdão com a culpa. Uma coisa leva a outra. Se você se perdoa, você tira as culpas. Culpas quer dizer pecado. Quem tem culpa tem pecado. Veja só. A gente nunca diz assim, modernamente, eu tenho muitos pecados. Fala assim, eu tenho muita culpa. Porque a palavra pecado já caiu de moda no sentido do nosso vocabulário atual, então a gente não usa, mas culpa e pecado é a mesma coisa. E a gente se liberava do pecado muito fácil, porque a gente se confessava, comungava, a maioria de nós já passou pela Igreja Católica, Apostólica Romana, e, enfim, as outras igrejas evangélicas fazem com que a gente, ou quando se batiza, ou quando entra no coral, quando a gente tem toda essa movimentação evangélica, a gente se libera dos pecados e da ação do mal em nós. Nós espíritas ainda carregamos essa questão da culpa muito veemente. Muito veemente. Qualquer obsessor que se comunica na reunião mediúnica, ele nos imprime culpa, sem ter acontecido nada, e a gente adquire, guarda e vai embora para casa com aquela culpa. Uma senhora me procurou certa vez e disse assim, Kiko, meu filho me bate. Ela tinha 78 anos e o filho era jovem. Ele me bate, mas eu aceito, porque no passado eu fui uma fazendeira rica e eu bati muito nele. Olha o conformismo, olha a situação da culpa sendo perpetuada, isso que se chama karma, você levar a culpa com você, uma encarnação, duas encarnações. Outra disse assim, sabe que o meu marido é um desastre na minha vida, ele bebe, ele é alcoólatra, mas eu sei por quê, porque no passado eu fui dona de um alambique, e ele bebia muito, e eu dava muita bebida para ele, e agora eu tenho que suportá-lo. Veja, a paralisação, você acredita naquilo. Gente, e nós vivemos isso no Espiritismo. E infelizmente, não vocês, que aqui é um centro de alto astral, mas lá em Catanduva a gente precisa lutar contra isso. Então a gente carrega, toma para si, aceita o presente, tira, elimina, transforma, faz uma alquimia naquilo. Dona Nália Franco, que vocês todas já ouviram falar, ela andava fundando orfanatos e centros espíritas, e ela foi uma trabalhadora do bem. Um dia conta a história que ela chegou numa cidade do interior, onde lá ela fundou uma Liga das Senhoras Espíritas, né? Em contrapartida, a Liga das Senhoras Católicas ficaram roxas de raiva e fizeram um presente para ela. Diz que pegaram uma cesta grande, encheram de estrume
amarraram o papel celofane e mandaram para ela. Ela recebeu. Passou alguns tempos, diz a história, que ela pegou aquele estrume, adubou a terra do quintal da casa, plantou rosas. A primeira colheita de rosas, ela encheu a mesma cesta de rosas e mandou para a Liga das Senhoras Católicas. Veja, ela não criou uma rivalidade. A intencionalidade dela não foi essa. Mas ela ensinou como você transmutar o estrume em rosas. E é possível que a gente faça essas coisas. Mas as pessoas, tipo esses missionários, tipo Anália Franco, eles conseguem ter uma visualização, um insight sobre essas coisas fabulosas, porque nós ficamos, se a gente recebe uma cesta de estrume, imagine só, se você recebe, Paula, uma cesta de estrume, o que você faria? Você ia fazer macumba. Estou brincando. Mas então vejam que de certa forma as nossas atitudes são de descontar. O que nós vivemos ainda na época de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ela está sendo ferida, eu vou ferir porque ela me feriu. É justo. Jesus mudou isso. Essa lei era uma lei útil à época antes de Jesus, porque as pessoas, quando se sentiam maltratadas, roubadas, ultrajadas, a tendência era só não cortar a mão ou machucar com a espada, era machucar tudo, a mão, a perna, o olho, enfim. Então se criou essa lei, é assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem que feriu com a espada será ferido. Era um meio de conter a animalidade da época, que não é tão diferente da nossa animalidade de agora. Nós não estamos tão lá para frente. Nós vivemos ainda essas coisas. Então, talião, tal qual fez, tal qual paga. Lei de talião. Jesus mudou essa lei. Jesus colocou o perdão, a questão da presença do Pai amoroso. E nós estamos seguindo, devemos seguir Jesus. É difícil se livrar da culpa. E é difícil perdoar, porque a gente não tem ainda o trâmite, a gente ainda não tem um impulso. Os nossos hábitos ainda são vingança e culpa. Então nós vivemos essas dificuldades. Ainda os nossos hábitos são mais negativos do que positivos. Vejam vocês, se você tem o hábito de guardar algumas coisas em determinada gaveta, se você muda, você vai procurar naquela mesma gaveta aquilo que tinha lá há tempo. Uma vez eu mudei as minhas meias de gaveta. Foi quase 2 meses, sempre procurando as meias naquela gaveta que eu mudei. Então vejam vocês, isso é o hábito. E a gente, como a Hamed usa um termo assim, a robotização dos hábitos. Nós ficamos robô, a gente não pensa, a gente faz. Então, como a culpa e o não perdão fazem parte mais da nossa vida do que o perdão e a liberação da culpa, nós vivemos jogando isso uns nos outros. E aí a gente pede socorro no centro espírita. Das dores que nós criamos, vem tomar paz, muito paz. É passe de manhã, de tarde, de noite. É 3 vezes por semana de paz. Baldes de água fluidificada.
adianta, é atitude, é movimento interno. É ótimo a água fluidificada, é ótimo o passe. Mas eles por si só, sem a nossa ação e vontade, de nada adianta. Então a nossa fé é uma fé raciocinada, e eu estou aqui para raciocinar e pensar, elaborar coisas novas na minha vida. A gente vem no centro, vai na igreja, senta, levanta, não sei o quê. E a gente vem aqui assim, quantas pessoas, aqui não, mas quantas pessoas dormem? Não é crítica, é constatação. Dormem. E tem justificativas. Ah, estou cansada, como só ela tivesse cansada. Trabalhei o dia inteiro, como se só ela tivesse trabalhado o dia inteiro. Então vejam, e as pessoas ainda usam justificativas que foi trabalhar no além. Dorme. Ah, é porque eu fui para o além, eu fui fazer um trabalho. Quem dorme na palestra não trabalha nem no além, nem no aquém. Então, autojustificativa para as nossas coisas negativas, não façam isso. Constata, por que eu durmo em palestra? Há de se convir que tem dias que nós estamos mesmo cansadinhos. Há de se convir que tem dias que os expositores, os oradores, são meio enfadonhos, né? Mas não é motivo para essa falta, porque enquanto eu estou prestando atenção, eu posso estar modificando minhas coisas e analisando as minhas crenças. Vejam que a culpa está ligada ao perfeccionismo. O perfeccionista é aquele que quer tudo milimetricamente correto. Perfeccionismo. Não é perfeito. Perfeccionismo. Então, a pessoa que tem essa compulsão do perfeccionismo, ela tem um guarda-roupa impecável. Isso não é ordem. É bom que o nosso guarda-roupa tenha ordem. Você sabe onde estão as coisas. Mas aquela coisa assim... Senta aqui, Marcos. Tem lugar. E aí o que acontece? Acontece que nós temos essas dificuldades. Por exemplo, eu vou contar uma coisa aqui, uma fofoca. Você gosta de fofoca, né, Paulo? Não. Fofoca e macumba é comigo. Meu cunhado, ele deu muito trabalho para minha irmã. Porque a gaveta dele tinha que ser milimetricamente com as camisas, com as meias, com as roupas, cores após cores, tudo tom sobre tom. Hoje tem uns tons de cinza, mas não tem nada a ver isso. E ele tinha essa compulsão, era um problema. Tá, obrigado. E o que acontece? Acontece que minha irmã sofria, porque minha irmã tinha ordem. Lógico, era minha irmã, ela que estava certa, não ia ser o cunhado que estava errado, mas ele tinha essa compulsão. Então muitas pessoas são assim. Eu tenho amigas que dizem assim, a minha mãe, ela tem prendedores azuis para as roupas do meu pai, no varal, rosa para ela, verde para mim e amarelo para o meu irmão. Se eu vou lá e lavo uma peça minha e não ponho o prendedor correspondente, a cor correspondente, ela vai lá e troca. São problemas. São problemas. Então isso cria essa questão de eu ser perfeito, eu tenho que estar perfeito. Na casa espírita eu tenho que me mostrar muito perfeito. Eu não posso errar, principalmente na casa espírita. Então, nos nossos templos religiosos, a gente nem anda, a gente levita. Em casa, o povo sabe quem a gente é. A gente grita, briga, mas aqui sempre aquela postura de espírito sublimado. Então, vejam que, de certa forma, nós estamos valorizando muito essas questões que nos levam a não perdoar e a não eliminar a culpa.
A culpa surgiu religiosamente com Adão e Eva, mas ela é mais antiga. Mas como a culpa não podia nem ser da Eva nem do Adão, ela ficou para a serpente. E a serpente só podia ser o demônio. E até hoje quem nos tenta é a serpente. São coisas da religião. Não existe nem Adão, não existe nem Eva, não existe nem serpente, não existe nem o demônio. Nós sabemos isso, mas a gente ainda diz assim: bom, não existe, mas é bom não facilitar. Porque a convicção não é plena. Não é plena. Então, nós somos pessoas com dificuldade, muita dificuldade. Trazemos no bojo perispiritual, no corpo espiritual, essas coisas todas. Não nós liberamos e ainda perpetuamos, porque a gente passa de geração para geração. A gente, do avô passa para a avó, o avô passa para o filho passa consequentemente para a família. E nós vamos levando essas coisas para adiante. Corta. Crença, e a gente carrega a culpa, que nós devemos escolher a pessoa certa. Como isso é difícil. A gente escolheu quem apareceu. Quem foi mais fácil. A gente ri, mas é verdade. Aqui, mas você tem certeza que não foi a providência divina que pôs aquela pessoa na minha vida? Assim, nós nos vimos na multidão, foi olhar, bateu os olhares, né? Assim, mas dois olhinhos perturbados também se encontram. Então não quer dizer que quando bateu o olhar seu do outro foi uma bênção divina, pode ser uma maldição divina. Então como que você acha que você escolheu certo? Alma gêmea não existe. O Fábio Júnior pode cantar, a gente pode se apaixonar, mas não existe. Isso gera culpa depois. Porque a alma gêmea é alguém predestinado por Deus a ficar comigo. Quem disse? Onde está escrito? E aí você casa, você tem dificuldades. O que acontece? Acontece que isso gera culpa, porque de forma nenhuma você vai se separar da alma gêmea. Durante muitos séculos, já estou terminando, viu gente? Durante muitos séculos, nós fizemos culto aos deuses. A maioria de nós vivemos na fé da Grécia. Vivemos na questão dos gregos, dos romanos, dos judaicos. Então a gente trazia muito culto aos deuses. Nós fazíamos cultos a Vênus, culto a Plutão, Deus dos infernos, enfim, cada denominação de Deus tinha uma certa simbologia, mas um significado profundo. E nós fazíamos oferendas. Hoje em dia a gente não faz mais oferenda. Ou faz? Faz ou não faz? O que vocês acham? Nosso companheiro ali perguntou para mim se eu ia fazer perguntas e respostas. Eu estou perguntando para vocês, antes que vocês perguntem para mim, estou perguntando. Hoje em dia a gente faz oferenda. Exemplo. Promessa. Uma promessa é uma oferenda para te tirar dos pecados.
Eu, durante muito tempo, frequentava um asilo lá em Catanduva, e um dia eu estava lá, sentado na cama de uma senhora, que era muito conhecida minha, muito querida, já falecida, e começou a entrar um povo. Eu falei, nossa, o que aconteceu, dona Joana? O que esse monte de gente assim? Ah, hoje o sacrifício é visitar a gente. Eu falei, e quem impôs isso? Assim, o padre. Hoje é o dia que eles têm que vir aqui ver a gente. Com muitas balas, bolachas, balas baratas, porque ninguém compra bala da Copenhague para dar para os pobres. E bolachas também baratas. Na oferta, aquelas caco de bolacha que você compra por quilo. Gente, e a gente faz essas oferendas baratas, essa barganha com Deus, para que nos livre dos pecados. Antigamente sacrificava-nos o cordeiro, existia toda aquela movimentação no templo de Jerusalém, que vocês já escutaram falar, mas hoje em dia nós continuamos fazendo a mesma coisa. Faça caridade, meu irmão, faça. Vá distribuir farnel. A intencionalidade da pessoa, às vezes, é dar por amor à pessoa, mas a maioria das vezes não é. É troca. É barganha. Eu estou levando para vocês puxar essas coisas lá do princípio, como que a coisa continua a mesma, para que a gente perceba que nós não mudamos muito. 400, 500 anos para nós não é nada. A gente muda de estilo de cabelo, de roupa, mas por dentro somos os mesmos, como diz como os nossos pais. A música de quem que é da Elis Regina. Somos os mesmos, como os nossos pais. Nossos adões é bom. Melhor falar, o nosso Adão, a nossa Eva, porque nós perpetuamos. Então nós estamos no século 21, 2015. Temos posturas ainda da Idade Média. Ainda o diabinho fala no ouvido esquerdo, e o anjinho fala no ouvido direito. E a gente fala assim, eu não vou no centro porque os obsessores não deixam ainda. Eu não presto atenção na palestra porque o obsessor não deixa eu prestar. Eu não consigo ler porque o obsessor não deixa eu ler. Será? Ou a gente continua, não tem autorresponsabilidade pela própria vida. Quem manda em mim é o diabinho ainda e é o demônio. Nós somos iguais, nós éramos na Idade Média. Porque a Idade Média está aqui. Ainda está em nós aqui, ó, fixa. A idade das trevas, a idade escura que a humanidade passou. As guerras estão dentro de nós. Então, meus amigos, a grande revolução que os espíritos amigos nos pedem é justamente mudança, transformação. Mudança, transformação, renovação. Não é o estereotipo do bonzinho que fala amém para tudo e é usado com capacho, todo mundo usa e abusa. Não é esse bonzinho, é a pessoa consciente. E quem é muito bonzinho com os outros, nesse sentido pejorativo, é muito malzinho consigo. Porque para que eu seja bonzinho com todos, eu preciso de me desgostar. E não praticar algumas coisas comigo. Então a grande técnica da vida é a fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe. Mudemos, analisemos, participemos dos grupos de estudo. Os grupos de estudo não é para a gente sentar para desenvolver a mediunidade. É só para desenvolver a mediunidade.
desenvolve a lucidez, a capacidade de refletir. Isso que é desenvolvimento do espírito. Não é receber espírito. Conheço pessoas medíocres, que são médiuns fabulosas. Recebe mesmo, a cabeça não aguenta. Então, a grande proposta não é receber, a grande proposta é você se incorporar como Espírito eterno, perceber as suas mazelas, se livrar das culpas, aprender a perdoar com raciocínio, não com boca, não com verbalismo só, com essência. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Mude o seu mundo que você vai ser mais feliz. Lembre-se de uma coisa, que geralmente em toda palestra minha eu uso. Você vai viver com você para sempre. E isso é duro. Porque marido passa, esposa passa, a casa bonita passa, a banheira de granito passa, tudo passa. Você com você para sempre. Se você for uma pessoa mal resolvida, cheia de dramas, de culpas e conflitos, você vai, uma encarnação, duas encarnações, três, você vai perpetuando as suas vidas assim. Não se trabalhe, se libere, mude você. Não queira puxar com você os outros, porque a mudança dos outros, basta eles quererem mudar. Se eles não quiserem, você não vai fazer nada. Então eu posso mudar o meu mundo, não mudo o mundo do outro. Seja feliz, é o grande recado. Fizemos coisas erradas, tivemos muita culpa, no sentido do erro, do pecado, mas nós não podemos carregar isso adiante. A reencarnação é uma proposta nova de mudança, de deixar o passado entrar no futuro. Se reformule, vive em paz, e que a paz esteja com todos nós. Obrigado pela atenção de vocês, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.